Irmãos, vamos falar sobre o Evangelho de poder no Espírito Santo. O Evangelho de poder no Espírito Santo. Tem alguns textos que a gente vai falando, vai projetar, aí você vai lendo e Deus vai ministrar em cada coração, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 1, de 5 a 8. Amém? Amém. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E a vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, sabendo a palavra em muitas tribulações, recebendo a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Amém. Até o 7 só, não precisa o 8 não. 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Irmãos, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele precisa ser ministrado com poder no Espírito Santo. Amém? É importante. E com o texto de 1 Tessalonicenses 1, de 5 até o 7, você viu que o Evangelho ele foi ministrado com palavras, mas com poder, não somente com palavras. A palavra que gerou o poder, com amor. Depois você viu no versículo 6, que essa igreja, esses irmãos lá de 1 Tessalonicenses, né, que está mandando a primeira carta de Tessalonicenses, eles imitaram os apóstolos, no caso Paulo ali, e também o Senhor, recebendo essa palavra, e foram exemplo. Então eles receberam, tiveram isso lá no coração, imitaram, eles viram exemplo, e também tiveram uma mudança de vida e se tornaram exemplo. É isso. Ou seja, o Evangelho, ele tem que resultar em mudança. Amém? Isso que é o poder de Deus. O poder, ele gera uma transformação. Irmão, há um engano muito grande. A pessoa dá uns gritos, sapateia, dá glória a Deus, aleluia, cheio do poder de Deus. De repente não, irmão. De repente está todo emocionado ou emocionado ali, não está com poder não. Muitos pode estar até com o poder das trevas, dependendo. Irmão. Sabia disso? Então, não tem problema da pessoa orar alto, falar e tal, embora é importante ter um certo controle, né? Para não até espantar. Há momentos de oração que a pessoa está sós ali, ou junto mesmo no momento de oração,
Nós temos oração toda terça-feira, de 8 às 9, de 18h30 às 19h30. Ali sim a pessoa tem mais liberdade. Tudo bem, numa vigília. Mas é importante ter o controle. Mas o poder não quer dizer isso. Sim, irmãos, eu já vi coisa, irmão. Eu já vi tudo que você pode imaginar. De ministração de poder de Deus mesmo. De enganação, de até espíritos malignos querendo, enganando mesmo. Você acha que é o poder, que é o Espírito Santo, quando você vê, não. Percebeu? O Evangelho precisa ser com poder, ou seja, gerar transformação. Está gerando transformação na sua vida? Você é o mesmo José, a mesma Maria, mentindo, tendo uma vida torta, dando nó em todo mundo. Entende? Dando nó em todo mundo. Não cuidando da sua família ou dos seus filhos, ou não respeitando seus pais e tal. Sendo um trapaceiro, um mau funcionário, uma má mãe, só o interesse, um coração. E vem me dizer que está com o poder de Deus. Vai falar para outra, irmão. O poder de Deus é isso que eu quero ver. Como é que você está com a sua esposa, com o seu marido? É isso. Se você imita aqueles que são homens e mulheres de Deus. Se há uma transformação na sua vida, entende? É isso. Irmãos, passado, todos têm um passado negro, irmão. Tem essa não. Não, mas eu sempre tive a minha vida e tal. Pode ver, sem Jesus, ninguém passa, por melhor que seja. Há pessoas que até pela educação, pela família, que foram privilegiadas. Amém? Mas não, sem Cristo, irmão, as boas obras não valem de nada. Não vale de nada. Ou seja, todos têm um momento com Cristo e a partir daí tem que gerar poder. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é importante você ter esse entendimento que, embora não pareça, mas eu sou antigo. Embora não pareça, glória a Deus por isso. Né? Na minha época não tinha internet, não tinha nada, irmão. Eu fui ensinado, eu não sei porque eu estou falando isso, mas vou fazer essa introdução. Na igreja batista tradicional que eu frequentava de criancinha, irmãos, que dom de língua esses negócios não era de Deus, não. Então já tinha medo daquele pessoal. O cara, falei, rapaz, o cara não é de Deus, não. Coisas assim, entendeu o que eu estou falando? Então já cria aquele certo bloqueio, você entende? Como criança. Mas não havia uma divulgação até de uma forma para deturpar a coisa, como é hoje. Hoje você pega um sinal, você vê um montão de bobeira, gente até para aparecer, sei lá o quê. Coisas que era, na verdade, para ser da intimidade daqueles irmãos que estão em oração ali, coloca-se público que muitos não vão entender. Amém? O inimigo aproveita isso. Então, o que eu quero colocar? Que é importante você ficar na palavra. A palavra é o porto seguro. Pelos frutos conhecereis. Não seja menino espiritual e ser levado para qualquer situação. Seja uma pessoa de Deus. Você buscando intimidade. Você mudando. Aí sim você vai ver o poder de Deus. Nós cremos, irmãos, em tudo. Nós, graças a Deus, somos batizados no Espírito Santo há muitos anos. Ensinamos isso, já ministramos muito, já vimos curas na hora. Muitas, nós temos aqui na igreja vários. Até no canal do YouTube você pode acessar, tem alguns ali. Outros que a gente ministra, vai. Olha, creio em tudo. Mas deve haver transformação de vida.
Isso é que gera poder. A palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo veio para nos dar comunhão com o Pai. O Evangelho, ele deve ser ministrado com poder, ou seja, com a ação do Espírito Santo, vai gerar uma mudança. Não pode ser algo somente intelectual, catedrático, estudo. Percebeu? Tem que gerar uma mudança. Vamos ver, João, capítulo 14, versículo 16 a 20. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis. E ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha as promessas, hein, irmãos? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Também capítulo 16 do livro de João, versículo 7, depois de 13 a 15. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não o virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. 13 a 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso vos disse que há de receber. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém. Até o 15. Maravilha, né, irmãos? O Espírito Santo veio para dar comunhão com o Pai, para nos dar comunhão com o Pai. Você viu em vários textos, né? Jesus falando que mandaria o Espírito Santo. O Espírito Santo iria basicamente representar Jesus, estando em cada um de nós, nos impulsionando a seguirmos a palavra, os mandamentos do Senhor. Irmãos, e você pode ver que o Espírito Santo precisa da igreja, precisa de mim e de você para fazer isso. Não é verdade?
para fazer a evangelização, para fazer a obra do Senhor. Se nós não falarmos, se nós não fizermos, o Espírito Santo não vai fazer. Você entende isso? Amém? A importância de cada um de nós ensinarmos a palavra, de cuidarmos das crianças, de fazermos a nossa parte de evangelização, porque é o Espírito Santo que vai usar a nossa boca, a nossa vida. Amém? Você entende? Em nome de Jesus. Ficai em Jerusalém. Atos 1, 4, 5. Atos 1, de 4 a 5. Eu peço que você fique atento, tá? Eu sei que algumas crianças chorando ali e tal. Deixa a criança, fique aqui, aqui é adulto. Então, fique ligado aqui em nome de Jesus. Não deixe o inimigo te dispersar. Atos 1, versículo 4. Olha, no versículo 3 diz que Jesus, ele morreu, subiu, ok? E ele se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino. Ele deu várias orientações. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele? De mim ouviste. Amém? Versículo 5 também. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, espere. Porque o Senhor, até no final dos evangelhos, ele fala: ide por todo mundo e pregai. A gente vai falar sobre isso. Ele mandou o pessoal ir, ok, dando a missão. Mas antes, ele falou: espere em Jerusalém o revestimento. Amém? Ficai em Jerusalém. O que significa esse ficar? Se capacite, espere. Espere o revestimento de poder do Espírito, que ele vai te capacitar a falar. Mas isso não impede você de convidar as pessoas, de ir, não. Mas ao mesmo tempo nos adverte para que todos nós possamos buscar esse revestimento de poder. Amém? Glória a Deus. Esperar o revestimento. Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, esperar o revestimento, para que eles fossem se apoderados do poder de Deus para cumprir a missão. Eles esperaram e receberam. Atos 2, de 1 a 4. Olha só. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, esperavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém?
Então, eles esperaram, eles obedeceram e eles receberam. Irmãos, eles ficaram basicamente por 10 dias juntos. 10 dias. Começou 120. No versículo 15 diz: só Deus sabe quantos ficaram, né? Quantos saíram? Ou seja, uma lição que nós precisamos ter com o Senhor é esperar a promessa. O Senhor falou contigo algo? Espere. Persevere. Persevere em oração. Persevere no jejum. Persevere na palavra. Persevere. É isso. O Senhor falou. E quantos, irmão? 10 dias. Já imaginou, irmão? Já imaginou? Muitos estão vendo até a hora que vai terminar. Criança vem, não sei mais. Já imaginou? E lá não tinha banheirinha, essas coisinhas de hoje não, irmão. Você imaginou como é que eram as coisas? Quantos perderam a bênção? Quantos levantaram e, eu tenho que fazer a coisa aí. Eu tenho que não sei o quê. Quantos perderam? Então nós temos que perseverar. Se o Senhor falou algo com você, persevere. Salvação de um filho, salvação de uma filha, transformação do marido, oh, glória a Deus, providenciar um marido segundo o coração de Deus, uma mulher, uma conquista, uma bênção financeira, um emprego. Deus te levantar também como um homem e uma mulher de Deus, alguém poderoso na palavra, alguém de Deus. Amém? O Senhor prometeu, Ele vai cumprir, mas depende de você permanecer. Depende da sua fé. Amém? Jesus, irmãos, falou com tantos ali. Foi subindo. Não foi uma coisinha, olha, deu ali uma orientação e foi embora. Ele falou e esse povo viu ele subindo assim. Você acha que nesses 10 dias ficaram todo mundo? É lógico que não, irmão. Lógico que não. Precisamos permanecer no caminho do Senhor, na direção que Ele dá para nós. Amém? Pois o Espírito Santo, o Senhor, Ele está em nós para nos conduzir a caminhos maravilhosos, a bênção, a transformação, a cura. Irmãos, assim iniciou a era da igreja, no poder do Espírito Santo. E você viu? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eles mudaram. Irmãos, na verdade, não era para ser Atos dos Apóstolos, o livro. Está errado o título. Aí vai falar, está errado. Era para ser Atos do Espírito Santo. Porque como é Atos dos Apóstolos, muitos pensam assim, isso foi o Atos dos Apóstolos. Daquela época. Acabou. Agora é outra coisa. Você entendeu? Não, irmão. Se o Espírito Santo está hoje em nós, também a manifestação de poder, tudo que você vê na Bíblia, pode ser. É Atos do Espírito Santo. É Atos da igreja. A igreja foi inaugurada ali. Amém? Na unção do Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita a levar as boas novas. Que isso que é o Evangelho, as boas novas. Confirmando a palavra com poder. Irmãos, o que nós temos que falar? A pessoa muitas vezes está com a situação difícil e tal. O Senhor tem como resolver o seu problema? Irmão, tem essa também, a pessoa, não, estou com a vida tudo em ordem, tudo ok.
mas você não tem paz. Você pode falar, irmão, com autoridade. Sem Jesus ninguém tem paz. Pronto. Pode ser aquela pessoa endinheirada, irmão. Olha, o apartamento, a casa mais top aqui, irmão. Que nem anda de carro. Não, é de helicóptero. Tem gente que é assim, irmão. Carro é coisa de pobre. Só muito trânsito. Tá. Helicóptero e jatinho. Irmão, tem paz nenhuma. Isso se fizer as coisas certinhas, né? E a maioria faz tudo errado nessas coisas aí. Só nega isso e leva do que não sei mais do que. Tem uns que levam até dos velhinhos ainda, coitado. Irmão. Não tem paz. Não tem paz. Muitos nem dormem. Só tem paz que é do Senhor. Começa por aí. Fora as outras coisaiadas. Fora as outras coisaiadas. Amém? Então, irmãos, as boas novas, você tem que chegar e falar, o Senhor te dá paz. Você aí que tem tudo, sabe? Tudo isso que você tem e procura, não satisfaz. Eu tenho o que te satisfaz. Eu não tenho ouro nem prata como você, né? Mas o que eu tenho vai te dar paz. Você não pode comprar. Só isso. Aí dá o seu cartão, ó. Quando você quiser saber mais, toma aqui, ó. E procura. Que eu sou embaixador dos céus. Amém, ó. Glória a Deus. É isso. Leve as boas novas de libertação, de cura, de transformação. Ore. Dá uma situação lá, você ora em nome de Jesus, manda embora o mal. Você tem que vibrar com essas coisas, irmão. Deus pode te usar. É só você querer. Amém? Então é isso, irmãos. É o Espírito Santo que nos capacita. E ele vem confirmar a palavra com poder. O Evangelho, irmãos, não é a apresentação de uma ideia, mas a operação de um poder. Quando o Evangelho é pregado, o poder de Deus está em operação para a salvação do homem, tirando-os dos homens, tirando-os dos poderes das trevas e transferindo-os ou transportando-os para o reino da luz em Cristo Jesus. Você entende? Você entende que sai do reino das trevas e é transportado para o reino da luz. Quando? Quando é ministrada a palavra com poder. Gera transformação, há uma nova vida. Amém? Você entende isso? Quando isso ocorre, quando a pessoa ministra e fala. Amém? O Senhor dá o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem, ou que lhe o pedirem, que pedirem ao Espírito Santo ao Pai. Você pede o Espírito Santo ao Pai e Ele te dá. Você pede sabedoria ao Pai e Ele te dá, e não vai lançar em rosto. Você pede ao Pai. Muitos pedem só carro, casa, transformação, marido. Isso tudo é muito bom.
Mas você já pediu o Espírito Santo? O revestimento do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor? Para com sabedoria ser usada pelo Senhor? Amém? Peça. Irmãos, olha esses textos que eu vou falar. Como viviam os irmãos da igreja primitiva? Nós precisamos olhar e aprender com os irmãos da primeira igreja, em Atos dos Apóstolos. Como é que eles viviam? Eles eram meio radicais, mas temos que adaptar aí, né? Olha só, Atos capítulo 2. Versículo 42 a 47. Olha só. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Antes de ler essa parte, o apóstolo Paulo, ele pregou sobre arrependimento, né? No versículo 37, perguntaram assim: Senhor, que faremos? Que faremos? Aí o apóstolo Pedro, Paulo não, Pedro, ele chegou e falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Aí tudo isso aconteceu. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveraram, né? 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveraram unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmão, quando eu vou te falar de coração, quando eu era muito criancinha, eu passei muita necessidade, extrema mesmo. Não tão como muitos passaram, mas passei dificuldade. Não cheguei a ficar com fome assim, né? Mas já cheguei a comer uma coisa há muito tempo. Feijão, até eu gosto de feijão preto. Comia direto só feijão, muitas vezes tinha almoço só feijão. E olha lá, tá muito bom, né? Ferro e tal. E outras coisas, era dificuldade mesmo, financeira e tal. Aí eu li isso daqui. Falei, rapaz, Então, irmãos, a igreja perde a oportunidade de fazer a obra de Deus, de socorrer como deve socorrer. Os seus, começa dos seus. Tem que socorrer bem os filhos de Deus. Depois você também pode fazer um trabalho social, ajudar, mas o foco é quem é os filhos do Senhor. Amém? Isso é um exemplo, até mesmo para quem está de fora. E nós precisamos de olhar isso com carinho. Graças a Deus a nossa igreja tem um entendimento e o Senhor nos abençoe e nós fazemos isso. Amém? Mas aqui, como eu falei, era bem extremo. Eles vendiam as propriedades e viviam em comum. Até porque eles tinham entendimento que Jesus Cristo ia voltar a qualquer momento. Como Jesus Cristo foi e falou, voltarei e tal, ele falou, para que eu vou ter fazenda e tudo mais, rapaz? Vou vender tudo aí e esperar Jesus voltar. Você entende? É isso que eles... E também aquela própria unção do Espírito Santo, aquele mover, tirou deles o apego material. É isso que eu quero que vocês entendam. Amém? Então você não tem que vender nada e vir trazer aqui no meu pé não, tá, irmão? Por favor.
vira e mexe, eu alerto isso aí. Irmão, tem espertalhão aí, tem cara que é filho do cão mesmo, irmão. Tinha uma igreja aí, irmão, lá para São Paulo, e eu fiquei sabendo até aqui, que pedia para isso aí, o pessoal vender as propriedades, e eles iam viver junto em comunhão, aí tinha uma fazenda, um negócio, que eles ficavam lá por conta da igreja, mas vendiam tudo e colocavam lá na conta do cara que estava liderando, irmão. Vira e mexe, tem um espertalhão desse. Maldito, né? Desgraçado. Filho das trevas. Como Deus é bom, né, irmão? Sei lá, se fosse eu, mandava um raio e matava o cara na hora. Eu estou falando sério, irmão. A humanidade, o cara não ia... A pessoa... Pronto. Acabou. O outro também... Acabou. Como Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. A pessoa entregou, vendeu as coisas todas e lá com maior santidade, usando as coisas de Deus para dar golpe nas pessoas. E muitos usam, até com o sistema normal evangélico de igrejas, para se enricar, para se beneficiar, para ter tudo que não é para ter. Amém? Mas precisamos de aprender com os nossos irmãos primitivos o desprendimento que eles tiveram. Amém? Não podemos, irmãos, ser aquela pessoa mesquinha com a obra de Deus. Você não pode ser lá sem como é que eles fizeram tudo. Não, mas faça aquilo que o Senhor falou. Né? O que está na palavra. Você ser fiel, desprendimento de coração. Também fiscaliza a obra. Fiscaliza. Vê o que está fazendo. Olha aí, irmão. Quem não deve, não tem. Tem a fiscalização, olha tudo certinho, isso é importante. Participa. Nós temos um trabalho maravilhoso de ajuda, de socorro, em nome de Jesus. É impressionante o que a gente faz. É impressionante. E com alegria. Com alegria. Amém? Glória a Deus. Isso é importante a gente ter. Também Atos 4, 32 a 35. Olha só. E era um só o coração. Não, e era um, né? O coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era seu próprio, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? E em todos que lhes haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Então isso, irmãos, foi tão impactante naquela comunidade que começou a atrair as pessoas. Já imaginou? Olha, aquele pessoal lá, ninguém passa necessidade. O pessoal tudo próspero, abençoado. E assim, cada vez mais a igreja ficou poderosa e dando testemunhos. Nós, pela palavra de Deus, a própria pessoa, ela gera uma transformação, uma mudança de vida. Ela se transforma cada vez mais no Senhor, se transforma em uma pessoa próspera. E também não pode haver na igreja do Senhor necessitados das condições básicas
e também uma necessidade que surge. A igreja pode socorrer? Deve socorrer. É isso que o Senhor Jesus Cristo instituiu a igreja. Não foi para enricar ninguém, irmão. Não foi. Não foi. Não foi para que o líder pastoral, por mais sacrifício que ele tenha, ou pastor, sei lá o nome que dão, se ache no direito e tendo como propriedade toda a arrecadação da igreja. São coisas diferentes. Uma é a sua conta, a outra é a conta da igreja. Simples assim. Você entende? Amém? Porque o dinheiro, ele corrompe o homem. Se ele não tiver um temor de Deus, um coração, ele será corrompido. Será. É importante. Em nome de Jesus. Isso é igreja. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo, ele se moveu tremendamente lá no início, porque havia o temor, havia o respeito, havia o socorro entre os irmãos e os necessitados. Amém? E aí, irmãos, a palavra, ela foi anunciada com poder. Amém? Atos 2, 32 diz, eles se arrependeram, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. Tudo começa no arrependimento. Você quer ter uma vida diferente, uma vida cheia do Espírito Santo? Se arrependa. Se arrependa. Ah, mas você acha que está tudo bem e tal? Se arrependa do seu julgamento. Muitas das vezes a pessoa fica julgando as outras pessoas. Não. Até aqui eu estou falando, irmãos, a nível genérico, não estou falando ABC, não. Estou falando a nível geral. Cada um vai dar conta de si. Os líderes que estão fazendo errado, problema deles, irmão. A gente está na nossa pegada aqui com o Senhor. Amém? Glória a Deus, irmão. Mas é importante a gente buscar o arrependimento, a intimidade com o Senhor, que isso tudo acontece. Amém. Irmãos, há uma diferença, agora eu vou ler uns textos que vai nos clarear, de receber o Espírito Santo e do revestimento do Espírito Santo. Muitos acham, até muitas igrejas tradicionais, que acham, não, a pessoa já aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, acabou, tem o Espírito Santo. Sempre está assim. Assim, quando eu era jovenzinho, criança, até depois de casado com a irmã, pensava assim. Aí as outras pessoas que falam em língua, fala porque quer, ué. Quem não quiser, não fala. Entende? Então, vou te mostrar biblicamente essa mudança, essa diferença, amém? Bem rápido aqui. Também tem alguns pontos assim de cura e tal. Atos 8, de 14 a 17. Amém? Atos 8, 14 a 17. Diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouviam de Samaria, receberam a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Irmãos, esse daqui é o texto padrão, em que, lá em Samaria, Filipe, ele pregou poderosamente, o Espírito Santo moveu tremendamente nas pessoas. Tremendamente. Depois você lê o texto. Então,
Pedro e João foram lá para verificar como é que estava a obra. E viram que eles não tiveram ainda o batismo do Espírito Santo. Oraram por eles e eles receberam. E você viu que eles foram batizados só em nome de Jesus? O batismo de João nas águas. Simples, esse é o mais claro. O batismo, aceita Jesus, e o outro, que é o revestimento. Amém? Também, irmãos, o apóstolo Paulo, em Atos 9,17, Ananias chamou ele de irmão, orou para que recebesse o Espírito Santo, aí ele pôde ver, levantou e foi batizado. Então ele já tinha visto Jesus na estrada lá para Damasco, ficou impactado, ficou lá 3 dias sem comer, sem beber, só confessando seus pecados, acertando, já tinha aceitado Jesus, tudo que tem jeito. O Espírito Santo, o Senhor, ou Jesus, falou lá com Ananias, para que ele fosse até a rua direita e falasse com Paulo. Aí ele falou, não vou não. O senhor não sabe que ele que está perseguindo a igreja e está matando e pegando o pessoal? Que vou falar com ele nada. Tem que matar esse desgraçado. Por aí, irmão. Não é isso aí, guerra é guerra. Não. Você vai. Porque ele é para mim um vaso de honra. Para a pregação dos poderosos e tal, e para os gentios. Não, sim. Sim. Ele já chegou lá chamando ele de irmão. Irmão Paulo. Você entendeu? E ali ele ficou cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém? Nesse inteirinho, irmãos, tem a cura de Enéas. Atos 9, 32 a 34. Essa cura é muito bem emblemática. E achou-lhe certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Amém? Glória a Deus, ficou curado. Jesus Cristo te dá saúde, levanta, faz a sua cama. Amém? Jesus Cristo nos dá saúde. Olha que autoridade, poder cheio do Espírito Santo. É isso. Pedro. Maravilha, né, irmãos? Que bênção. A ressurreição de Dorcas também é outra ação maravilhosa. Atos 9, 36 a 42. Olha só. E havia em Jope, uma discípula chamada Tabita, que traduzido diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Amém. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro que estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva.
E foi isto notório em todo Jope, e muitos creram no Senhor. E aí, irmão? E aí, irmão? Coisa de louco, né, irmão? Será que isso pode acontecer no nosso... Sim, na direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo. Você não vai agora lá na funerária, lá no velório, lá e já ficar... Não, irmão, você viu que ela era uma mulher temente a Deus, que tal? Ele foi conduído, o Espírito Santo trabalhou tudo. Ele tirou as pessoas, orou. É agora. Você entende? Você entende, irmão? O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus de poder. Ah, mas ela morreu, a pessoa já morreu e tal. Ele muda a história. Ele muda, né? Porque aquilo está programado, que você viu em sonho, que vai acontecer, aí você abraça aquilo. Tem gente que morre, irmão. Fulano de tal sonhou e a pessoa já vai despedindo. Vai morrer, irmão. Você está abraçando aquilo ali? Não aceita o que não vem de Deus. Não aceita. Levante-se como uma mulher, como um homem de Deus e ore. Aí você vai ver resultado. Agora, se você ficar aceitando tudo, mas sabe, tal, é assim mesmo. Aí você vai dançar. Não vai ver milagre não, irmão. Não vai ver milagre. Você entende? A coisa acontece quando a pessoa persevera. A descida do Espírito Santo, irmãos, na casa de Cornélio. Atos 10, 44 a 48. Eu só vou falar para adiantar aqui, tá? Então, Cornélio, ele era um centurião, um militar romano lá. E Pedro estava lá falando sobre... Esse texto, irmão, ele é todo sobrenatural. Você deve já ter lido. Pedro estava lá. Começou a ministrar, falar de Jesus, falar da obra de Jesus. E toda a família, os servos dele estavam todos lá impactados. Chegou um momento, todos receberam o batismo do Espírito Santo. Eles aceitaram, foram transformados e receberam. Amém? Irmãos, também, Paulo ora pelos irmãos da igreja de Éfeso, que ainda não conheciam sobre o Espírito Santo. Atos 19, de 1 a 6. Atos 19. De 1 a 6. Amém? Olha só. Final do versículo 1. Chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no de João, batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram e profetizaram em outras línguas. Amém? Você entende? Olha só.
receberam o Espírito Santo. Aceitaram a Jesus Cristo. Receberam o Espírito Santo ao aceitar a Jesus. Mas houve também o revestimento de poder. Amém? Por isso que Paulo ministrou. Então, irmãos, o que eu quero colocar? Que há fundamento bíblico para você buscar esse revestimento do poder do Espírito Santo. Aí você fala assim, mas eu tenho que ser um catedrático, eu tenho que ter tempo de cristão? Não. Basta do seu coração, você e Deus. Você buscar verdadeiramente o Senhor e desejar isso. Amém? Para a obra do Senhor. Deus usava o apóstolo Paulo tremendamente e também usava Pedro poderosamente. Irmãos, do apóstolo Paulo, chegava, eu separei os textos, mas não vou colocar pelo horário. O lenço dele curava as pessoas. O apóstolo Pedro, das cidades circunvizinhas, colocava os enfermos assim onde que ele ia passar, e quando ele passava, a sombra dele curava a todos. Não eram alguns, não todos. Colocava assim todos. A sombra de Pedro. O que é isso, irmão? Quando você chegar ao reino de Deus. Quando você passar, está passando a glória de Deus. Tudo que é seu, como de Paulo Lenço, é ungido, é do Senhor. O seu corpo é do Senhor, não é para pecar. Você entende? Aí o Espírito Santo vai reinar na sua vida poderosamente. Amém? Irmão, está acabando. Fique atento aqui em nome de Jesus. A obra de Jesus, irmãos. Mateus 4, 23, 25. Vamos ver aí a obra de Jesus. Olha só. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trazendo-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e tornando-os endemoniados. E tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou, e seguindo uma grande multidão da Galiléia. Ok, o que Jesus fazia? Ensinava, curava, expulsava demônio, mandava o mal sair. Era isso aí, irmão. E muitos só querem estudar a palavra. Vim aqui para a igreja e tal. Só isso. É isso que Jesus fazia? Mateus 9, 35. Olha só. Percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? 11, 28, 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Terminando aqui a missão de Jesus, Lucas 4, 18 e 19. É bênção. Olha só. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus está sobre nós para fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? A missão dos discípulos também foi essa, de ir pregar, evangelizar. A missão de cada um de nós também é essa, de ir pregar, evangelizar, fazer o melhor, fazer o bem, repreender o mal. Irmão, nós precisamos entender que o Espírito Santo vai agir, só vai gerar o poder se nós fizermos. Lembra da Dorcas? Se Pedro não orasse, ela não seria ressuscitada. Se você não orar, a coisa não acontece. Você precisa primeiramente crer. Como você vai crer? Lendo na palavra e entendendo que tudo aquilo que aconteceu lá pode acontecer hoje. Aquele problema, aquela pessoa que você quer que mude, sabe? Saiba que não é ela. A pessoa é uma ação maligna. Está usando aquela pessoa contra você. Não briga com a pessoa, não. Trate ela bem. Mas mande aquele espírito maligno sair da pessoa. Em nome de Jesus.